Que Maria Antonieta de Habsburgo-Lorena é um dos nomes mais famosos da história, isso não é novidade. Que esteve no palco de um dos maiores processos revolucionários e morreu na guilhotina, também não. Mas quanto desse conhecimento é realmente verídico? Julga-se conhecê-la mais pelo que falaram dela do que sua trajetória realmente nos ensina. A última rainha do absolutismo francês ainda pode ser uma caixinha de surpresas para muitos daqueles que achavam já saber tudo ao seu respeito. Sua trajetória começa em Viena, no dia 2 de novembro de 1755, e termina tragicamente em Paris, a 16 de outubro de 1793. Em quase 38 anos de vida, Antonieta deixou um impressionante legado para a posteridade que vai muito além das peças extravagantes de roupa que costumava usar pelos salões e corredores de Versalhes. No vídeo de hoje, listamos 5 fatos da vida dessa figura que talvez sejam desconhecidos para grande parte do público. Ela tinha apenas 14 anos quando se casou. Por séculos, as famílias reais europeias procuraram fortificar seus laços de parentesco através de casamentos com outras nações. O destino de uma princesa era servir como peão nesse jogo de alianças da diplomacia real. Eram preparadas para isso praticamente desde o dia em que nasceram. Com as filhas da Imperatriz Maria Teresa do Sacro Império, não foi diferente. Uma a uma, foram mandadas para reinos distantes, tais como Parma e Nápoles. Para a mais nova, porém, estava reservado um casamento ainda mais ilustre, com a França. A união entre as duas famílias deveria colocar fim a séculos de rivalidade e cimentar uma aliança dinástica através da união entre o Dauphin, Luís Augusto, e a arquiduquesa Maria Antônia. Assim, em 1770, a jovem de 14 anos de idade foi enviada para longe do convívio dos seus, para uma terra estrangeira e um noivo que nunca tinha visto antes. Ali, ela passaria a ser chamada pelo diminutivo Antoinette, ou Antonieta. Ela queria montar a cavalos, mas só permitiram burros. Desde os primeiros tempos, montar a cavalo se constituía num dos esportes preferidos entre os nobres. As mulheres, porém, essa prática era um pouco restrita, especialmente se estivessem grávidas. Na corte de Versalhes, com todo o seu universo particular de protocolos e etiquetas, não acharam de bom tom que a jovem Delfina se entregasse a essa prática. O embaixador austríaco na França, Conde Mercier-Gentot, condenava-lhe francamente essa vontade, assim como a Imperatriz Maria Teresa, que de Viena enviava cartas virulentas à filha, condenando seu comportamento. Por algum motivo, montar burros era algo mais aceitável para uma princesa de 15 anos. Então, a corte providenciou vários burrinhos para Maria Antonieta, e ela os adorava. Podia ser vista com certa frequência, rodeada por uma pequena comitiva, cavalgando burros pelas florestas do parque do palácio. Ela era generosa com as pessoas. A imagem criada em torno da figura de Maria Antonieta é a de uma mulher frívola, indiferente às pessoas e que pouco se importava com o sofrimento do povo. Essa distorção, contudo, esconde uma faceta simpática e gentil da soberana. Ela criara uma casa de acolhimento para mães solteiras e constantemente enviava alimentos para famílias carentes, acompanhados de sua visita pessoal em algumas ocasiões. Em uma de suas cartas à Imperatriz Maria Teresa, ela chega a comentar sobre o alto preço do pão, dizendo também: "Tenho visto as pessoas nos tratarem tão bem, apesar de suas desgraças, que estamos ainda mais obrigados a trabalhar pela felicidade deles." Durante a Grande Fome de 1787, por exemplo, chegou ao ponto de vender a prataria do palácio para comprar grãos aos necessitados. Seus gastos não foram a principal causa da revolução. É muito
fácil imaginar Maria Antonieta e Luís XVI esbanjando dinheiro e comida dentro dos portões e salões dourados de Versalhes, rodeados por uma corte decadente, enquanto o resto do país passava fome para sustentar o alto padrão de vida dos soberanos. Entretanto, a situação estava apertada até para o casal de monarcas. O desequilíbrio financeiro do país era algo que se arrastava desde o reinado de Luís XIV, devido às ambições expansionistas do assim chamado Rei Sol. A situação só piorou no governo seguinte, com a derrota na Guerra dos 7 Anos, e chegou ao seu ápice na década de 1780, devido ao apoio militar francês à Guerra de Independência norte-americana. Um forte inverno e escassez de pão e alimentos deixaram ainda mais difícil uma realidade que por si só já era alarmante. Nessa conjuntura, dificilmente os gastos de uma rainha, por mais irresponsável que ela pudesse ser, levariam um país inteiro à miséria. As políticas monetárias do rei tampouco se mostraram eficazes para controlar a inflação, o que levou a balança comercial a pesar negativamente para a França. A propaganda revolucionária, porém, viu na imagem de Maria Antonieta a estampa perfeita para ilustrar a crítica ao antigo regime. A partir de então, ficaria conhecida entre os populares pelo título de Madame Déficit. Brioches? Que brioches? Um dos bordões mais associados à imagem de Maria Antonieta é a frase "que comam brioches", supostamente dita quando ela ficara sabendo da escassez do pão e da fome em Paris. Um gesto como esse certamente comprovaria o descaso com que a soberana tratava a miséria do povo. No entanto, é muito improvável que ela alguma vez tenha dito essas palavras. De acordo com a historiadora Antonia Fraser, essa história foi contada pela primeira vez a respeito da princesa espanhola que desposou Luís XIV 100 anos antes da chegada de Maria Antonieta à França. Continuou a se repetir, sendo atribuída a uma série de outras princesas durante o século XVIII. Como clichê jornalístico muito prático, talvez nunca morra. Mas não só a história foi atribuída a Maria Antonieta. Esse comportamento ignorante não combinava com a personagem. Seria muito mais provável que a filantrópica Maria Antonieta, fora dos padrões da época, jogasse impulsivamente seu próprio brioche ao povo faminto à sua frente. A história do brioche foi contada também por Jean-Jacques Rousseau no seu livro Confissões. Ele diria: "Recordo-me de uma grande princesa a quem se dizia que os camponeses não tinham pão e que respondeu pois que comam brioche." Como clichê, talvez a frase do brioche nunca desapareça, com sua autoria erroneamente atribuída a Maria Antonieta. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!